Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os amigos da Rádio Cotia, os nossos ouvintes, os amigos da live que sempre estão nos acompanhando. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Sejam todos muito bem-vindos numa sexta-feira que dá início ao Carnaval, gente. Olha só essa festa popular super alegre, colorida, que está aí chegando, que traz seus aspectos muito bacanas e que ao mesmo tempo também traz aspectos meio estranhos, né, que o pessoal acha ruim. Então a gente tem aí uma festa que é muito controversa. Porque se por um lado tem o pessoal que vai, que curte, que acha bacana, tem o outro lado que condena, né, o carnaval, que acha que não deveria nem ter, e por aí vai. No nosso Brasil, né, o carnaval é uma festa popular muito esperada, super importante. O brasileiro tem essa cultura do carnaval muito forte dentro dele, né? Onde ele considera, de repente, até o carnaval como sendo talvez a principal festa do ano, né? E tanto que a gente fala, né? Existe uma cultura no Brasil que diz que o país só começa depois do carnaval, né? Que a economia brasileira só começa depois do carnaval. E isso se atribui também a vários fatores, né? Um dos fatores é que você tem lá as férias das crianças, né? Final de ano, tal, acontece em dezembro, né? Começa em dezembro, adentra janeiro, né? E as aulas, elas vão começar antes, as aulas começavam depois do carnaval. Então essa cultura de que o carnaval, a vida só começa depois do carnaval, ela vem desse tempo mais antigo, né? Mais para trás, onde as aulas começavam depois do carnaval, muitas coisas eram marcadas o início depois do carnaval. Então, hoje em dia a gente já vê as coisas mudando um pouco, aulas começando antes, tal, até mesmo por causa da grade curricular, precisando começar um pouquinho antes, né? E aí a gente vai vendo tudo isso acontecer de uma maneira curiosa e muitas vezes realmente a gente vai questionando. O carnaval hoje ele se distancia muito do que foi do que era a proposta de carnaval lá nos idos, lá no tempo, eu brinco, no tempo de tão distante, né, gente? O tempo de tão distante é aquele tempo em que as coisas aconteceram e de lá para cá ela vai se somando, né? Eu brinco com isso, eu digo tempo de tão distante, para a gente olhar de uma forma bem humorada para as origens, né? Para aquilo que aconteceu já num passado um pouco para trás ou muito longínquo, como é o caso do carnaval. E hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do carnaval. O que é o carnaval? O que ele representa, né? Como que a gente pode olhar para o carnaval de uma maneira saudável, né? Não só com preconceitos, tal, porque a gente esbarra também em muitas questões, por exemplo, que são religiosas, né? Então a gente vê aí algumas linhas religiosas que se colocam contra. Algumas linhas atribuem o carnaval a ser uma festa dedicada, por exemplo, à parte demoníaca, né, o satanismo. Só que, gente, é uma festa popular e a origem da festa, né, do carnaval, ela vai remontar a registros que são até anteriores à vinda de Cristo. Olha só que interessante, né? A gente tem registros a esse respeito. A gente já está com o nosso amigo Hélio junto. Bom dia, querido. Eu preciso muito, pessoal, que vocês compartilhem, tá? Por favor, compartilhem. Eu sempre vou bater nessa tecla, estou pedindo para vocês compartilhem, porque nós temos aí alguns impedimentos, né? As redes, elas vão mudando e tal, e o Face, como tem essa carinha mais intimista, dessa coisa da gente poder se comunicar de uma forma mais próxima, então a gente precisa realmente que vocês compartilhem, tá bom? Como que é compartilhar? Algumas pessoas já me perguntaram, mas como é que eu faço para compartilhar? Você pode compartilhar ali embaixo, aqui embaixo tem, né? Você pode compartilhar num grupo que você pertence, que você faz parte. Você pode dizer, mas eu não pertenço a grupo nenhum. Ok, sem problema. Então compartilha no seu feed de notícias, compartilha no seu history,
aí, tá? Compartilhe no Instagram, tá bom? Por quê? Porque aí nós vamos estar lhe dando a oportunidade de mais pessoas se beneficiarem com as informações que o Vida em Movimento traz para todos, tá bom? Porque esse é um programa, gente, é um programa que se coloca, né, a serviço, trazendo estímulos, novidades, trazendo para as pessoas, então, a despertar de consciência, desenvolvimento, né, autodesenvolvimento humano. A gente traz aí entrevistas interessantíssimas com pessoas muito bacanas, tá? Então, retomando a nossa questão de carnaval, né? Carnaval. O que é o carnaval? Bom, o carnaval, gente, a gente vai ter aí uma história, então, como eu estava falando, que pode ter começado antes de Jesus, antes de Cristo, né? Então, algumas pessoas atribuem, né? Alguns historiadores, então, vão atribuir a festa do carnaval como a festa da colheita, né? Então, justamente, né? A gente está aqui no hemisfério sul, nós estamos agora terminando o verão, nós vamos entrar no outono. Para a gente é uma época muito rica de alimentos, né? No Brasil é até meio difícil falar a esse respeito, porque o Brasil não tem grandes problemas com plantio, né? É uma terra muito fértil, onde a gente vai tendo alimentos, né? Aí se reciclando e se revezando o ano inteiro. Mas se a gente pensar lá no tempo na antiguidade mesmo, há 10 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos o quê? Um cenário, né? A gente vai ter como referência o quê? O antigo mundo, né? Que é aquela parte lá da Europa, isso que eu digo com registros de historiadores, né? Que não era só lá que era habitado, claro. Mas o que a gente vai tendo, essa cultura, nós temos a influência europeia muito grande, né? Na nossa cultura. Então, lá atrás, há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, as condições agrícolas, né, elas não eram tão favoráveis. Então, o que acontecia? Se fazia um plantio, se oferecia esse plantio, pedia lá a proteção de um santo, né, de um deus, que não era santo, né, eram deuses. Então, se pedia essa proteção, e quando se fazia a colheita, e essa colheita era boa, era grande, tinha fartura, fazia-se então uma festa em homenagem a esse Deus, né, atribuído a esse Deus que propiciou, que facilitou então que aquela colheita fosse tão farta, né? Aí outros já dizem que teve início mais tarde, já no Egito, já depois, né, quando se homenageava Ísis e o touro Apis, né? Com danças e festas. Então, nessa época, as pessoas então passaram a usar máscaras. Então, isso vem, muita gente atribui o uso das máscaras, por exemplo, na época lá, então, muito antiga, lá no Egito. Olha que interessante. E tudo isso está conectado ao carnaval que a gente vive hoje, gente. Então, não é uma coisa assim, mas não tem nada a ver. Tem a ver, tá? Então, tem gente que vai atribuir, outros historiadores vão dizer, não, o carnaval começou lá com os gregos, né? Quando eles festejavam a volta da primavera, né? Que tem a ver com a questão na Europa, né? Que você está terminando o verão e começando a primavera, enquanto terminando o inverno e começando a primavera, enquanto que nós, aqui no Hemisfério Sul, estamos terminando o verão e entrando no outono, tá? Então, nessa época, os gregos faziam cultos ao deus Dionísio, né? Porque havia lá o deus Dionísio facilitado, propiciado uma boa colheita também. Então, mais uma vez, a gente vai ver a reedição de festas em homenagem a deuses por conta de uma boa colheita. Porque isso garantia o quê? Garantia que depois, né, a entrada no verão e a continuidade do ano, as pessoas teriam, então, o alimento garantido, tá? E a gente também vai ver historiadores dizendo que não, que o carnaval ele vai surgir em Roma, né? Na Roma antiga, naquela Roma onde eles praticavam os bacanais, onde tinha os saturnais, né? Os saturnais, por exemplo, eram festas, né, mensais assim, que eram atribuídas
onde se abria o sábado e permitia, assim, soltava os escravos e o povo saía para dançar na rua, né? Ou seja, por isso que o pessoal fala, abriu a porta do galinheiro e soltou a franga, né? É uma coisa assim, de soltar, de deixar, de permissão, de permissividade. Então, para os romanos era um momento de permissividade. E nesse momento eles faziam festas, né, dedicadas ao deus Baco, que era muito beberrão, né, por assim dizer, a Saturno e a Pan, né? Então sempre conectado à questão da terra, da produtividade, né? O deus Baco, ele tinha o quê? Ele tinha o vinho como a sua principal bebida, né? Oferecida a deus Baco, o vinho, que é o que? A colheita da uva que permitia, então, fazer o vinho, né? Para ser oferecido para Baco, e que depois teria lá os tonéis para o resto do ano, para poder ser consumido nas outras festas que vão surgir. Aí passa o tempo, né? Não dá para precisar exatamente quando que isso acontece, mas aí a gente vai ter registro já na Idade Média, né, das festas de máscara, né, dos bailes de máscara que vão surgir principalmente na Itália. E aí a gente vai ver que assim tem até aqui uma conexão, uma continuidade daquela origem, né, da carnavalesca de Roma, daquela época lá anterior mesmo a Jesus, onde existiam já os bacanais, né, onde essas festas saturnais já existiam, né? Então, nós vamos poder olhar para isso e dizer que esse ritual a Dioniso, por exemplo, na Grécia, ele já acontecia antes, né, de Jesus vir. Então, nós temos vários registros interessantes. Quando a gente adentra na Idade Média e olha os bailes de máscara, ok, aquilo não era tão popular. Ele estava voltado e conectado muito mais com a nobreza. Então a nobreza fazia lá os bailes de máscara, que eram glamurosos, né? E dançavam lá com aquele baile, né? Com as máscaras e tal, que era até de uma certa forma um fetiche e que permitia, né? Que o Pierrot, que a Colombina tal, em algum momento pudessem se encontrar e se beijar. Então daí vem aquela marchinha que vai acontecer. Nós temos uma outra influência também da carnavalesca, porque o carnaval no Brasil, ele não nasceu do jeito que a gente vive hoje, né? Como nós sofremos a influência europeia, nós vamos ter então o carnaval que sofre uma grande influência dos portugueses, que são os nossos colonizadores, óbvio. E os portugueses trouxeram para cá uma festa, né? Que eu não me recordo agora exatamente o nome, mas aonde a brincadeira era com água. Então eles jogavam baldes de água, eles jogavam, eles não jogavam só água, né? Aí aqui já começou a ficar meio ignorante, eles jogavam laranja, jogavam limão. Aí eles conseguiam fazer assim umas bolinhas de cera, que era o material das velas, né? Eles conseguiam fazer umas bolinhas de cera, punham água dentro para tirar, que é a precursora das bexigas, né? Das bombútias, que hoje em dia se usa bastante, né? No carnaval o pessoal enche as bombutinhas, são aquelas bexigas bem pequenininhas, o pessoal enche e atira nos outros, né? E daí, nós temos também, diz que os carros alegóricos, eles vão ter também lá atrás, em Roma, a sua origem como carnanaus, alguma coisa assim. É que eles faziam lá, foi, digamos assim, o precursor dos carros alegóricos, porque eles faziam pequenos carros, né, em forma de barco, por isso nau. Então algumas pessoas atribuem que o nome carnaval está conectado a essa questão do nome carnaval por causa das naves, das embarcações, das naus, né? E aí ali em cima subiam, né, a nobreza tal, ou pessoas fazendo essa alusão, essa festa
a colheita, né, oferecida a esses deuses pagãos, e as pessoas subiam nuas nesses carros, tá? E daí a gente vai vendo que toda essa memória, né, que ficou, que vem lá dessa ancestralidade, isso eu posso dizer até que pode, a gente até pode dizer que é sistêmico, toda essa lembrança, toda essa estratégia inicial, ela foi se somando, se unindo, né, se agregando para criar o carnaval que a gente vê hoje. Inclusive as músicas carnavalescas, gente, elas são o quê? Final do século XIX, né? A primeira marchinha do Abre Alas, né? A marchinha do Abre Alas, ela vai surgir lá com quem? Com a Chiquinha Gonzaga, se eu não me engano, não é isso, gente? Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. E vai aparecer com ela, e depois é que vai aparecer, depois de... e já mais para frente, já nos anos de 1900, acho que 1940 e pouco, ou 1950, vai surgir o primeiro bloco, né? E esse primeiro bloco é que ele vai trazer também algumas marchinhas de carnaval. Então, as marchinhas de carnaval, elas são características, né? Elas são muito brasileiras, né? Elas trazem essa musicalidade do povo brasileiro, que curte, né? Que o brasileiro ele foi desenvolvendo essa musicalidade original dele mesmo. Claro que a música não surgiu aqui, né? Mas essa característica do samba, dessa musicalização, dessa ritmização da música, né? Para cadência de dança também, ela é muito brasileira. Então isso é muito legal, né? Da gente ver e entender que o carnaval ele tem muito mais do que a gente imagina, né? Só como uma festa pagã. Ele tem toda uma história. Essa história, ela remonta a muitos e muitos anos. São milênios, né? Que o carnaval já existe, vem se manifestando, cada um de uma forma, numa região, e aí isso vai se somando até chegar no Brasil. E hoje nós temos o carnaval como uma obra de arte, se a gente pensar no desfile das escolas de samba, né, onde cada escola de samba vai contar, dentro do seu enredo, vai contar uma história daquele momento que ela escolheu, que ela vai homenagear uma pessoa, vai contar a história de um povo, ou seja, todas os sambas enredos hoje, eles são elaborados com esse propósito, né, de estar trazendo algum tipo de narrativa. Se ela é uma narrativa que agrada a muitos ou a poucos, é outra história, mas que ele tem essa função, ele tem, né? E os carros alegóricos, né, os carros das naus, né, ele traz também essa característica de trazer, além dos enfeites, né, das obras de arte, que são verdadeiras obras de arte, também trazem os sambistas, né, os destaques, né, que o pessoal curte muito ser destaque, até paga mesmo para estar ali como destaque. E a tendência é o quê? Se apresentar com o corpo nu, né? Ou se não tiver totalmente nu, tá ali disfarçado ou com uma pintura, ou com alguma alegoria, com algum casquete na cabeça, né? Ou alguma outra coisa assim que vai enfeitar. Mas assim, qual é o significado do homem se apresentar, do homem e da mulher se apresentar nu dentro do carnaval lá atrás, naquele tempo lá atrás, né? Então tinha assim uma conexão, um significado de que a terra nua nos trouxe o alimento, né? E do pó eu vim, ao pó eu vou retornar. Então eu, como sendo um elemento da natureza, e na natureza eu nasci nu e vou morrer nu. Então é muito mais como uma homenagem àqueles deuses pagãos, né? Só que com o tempo isso foi perdendo o sentido e foi sendo ressignificado, foi sendo mudado, né? E começou a ser erotizado. É o que acontece hoje. Hoje o carnaval, as pessoas falam, é uma festa de permissividade. Sim, porque a origem dela foi permissiva, né?
nas festas saturnais, por exemplo, nos momentos saturnais, era permissivo, né? Porque era permitido que aqueles que estavam presos saíssem da prisão, que aí as pessoas podiam dançar nuas, então existia uma permissividade. Essa permissividade permaneceu e hoje ela está manifestada nas festas que a gente encontra, né? Onde as pessoas não se conhecem e de repente se conectam lá, estão erotizadas, ou porque beberam demais, ou porque consumiram algum entorpecente, alguma coisa, por estarem nesse estado alterado de consciência, tá ali, né, super erotizado, tem relação sexual com alguém que desconhece, que talvez nem encontre mais, que vai muito de encontro com aquela história melancólica do Pierrot e da Colombina, né, que só se encontram no carnaval. E que é uma história melancólica, uma história de dor, que está pautado muito mais numa situação que se vivia lá naquela época, onde as escolhas do parceiro, a escolha do namorado, da namorada, não era livre, não era permitido, né? Então, existiam sim os amores platônicos, como a gente vai ter ali na história de Romeu e Julieta, como a gente vai ter em outras narrativas, né, românticas, até as narrativas românticas, né, do sol e da lua, que nunca se encontram, né, que nunca vão conseguir se encontrar ao mesmo tempo, tarará. Então, essa permissividade, né, que está aí presente no carnaval, essa origem, ela está justamente nessa melancolia que existia, que veio sendo trazida culturalmente até nós. Então, vejam, gente, o carnaval, se você parar para prestar atenção, entender um pouquinho como que ele veio, de onde ele veio, o que ele traz de conteúdo junto com ele acaba sendo muito curioso, muito interessante, não é assim? Então, aí... Ops, um espirro. Aí, gente, nós temos, então, a caracterização, né, do carnaval no Brasil, que o brasileiro também, por ser um povo que gosta muito do colorido, ele foi introduzindo cores, né, na festa carnavalesca. Então, o que a gente usa muito no carnaval? A gente usa cores, a gente se enfeita, a gente usa colares, né, com flores, a gente traz todo um glamour, porque o colorido, ele estimula a alegria, né? Ele estimula um ambiente de festa. E se a gente pensar, aqui no Brasil, a colheita no Brasil, ela é muito colorida. Nós temos uma variedade de frutos e de flores muito grande. Então, esse colorido, ele é característico do Brasil. Então, quando se monta, né, uma alegoria numa escola de samba, ele vai trazer esse estímulo da cor, até para que tenha sentido na narrativa do samba enredo, tá? Então vejam só, gente, que coisa bacana que é entender um pouco do carnaval. E aí se posicionar com relação ao carnaval de acordo com as tuas escolhas, óbvio, né? O que você vai se permitir no carnaval. Porque é muito legal, gente, é muito divertido você ouvir lá um samba que te estimula, porque a base do samba é o quê? É o surdo, né? O primeiro toque da escola de samba normalmente é tum, né? O surdo que vai convidar, que vai chamar toda a galera para dar início ao samba, né? Dar início àquele ritmo que é frenético, envolvente demais, que te convida, que mexe com você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar próximo ou de passar próximo a uma pequena bateria, não estou falando de uma super bateria como das escolas de samba, as grandes escolas de samba que vão lá para o Sambódromo, no Rio, em São Paulo, ou em outras grandes cidades do Brasil, né? Eu estou me referindo até escolas de samba que são pequenas, que a bateria deles é pequena, mas é incrível, gente. Se você tiver a oportunidade, experimente, porque é muito interessante. Sentir o impacto que dá no nosso sistema energético. A hora que o surdo toca e que
a bateria começa, dá o toque, depois entra o repicado, tararara, tum tum, tararara, tum tum, tararara, tum tum, tum tum, tum tum. Aí começa aquele ritmo frenético. Na hora que vem esse impacto, ele mexe profundamente, porque ele é o quê? Ele é uma onda vibratória, então obviamente essa onda vai te impactar. E aí você pode escolher o que você quer fazer dentro disso. Você pode simplesmente entrar nesse ritmo e passar a dançar, a brincar, né? A dançar, brincar, confraternizar, ou você pode entrar naquela loucura, naquela noia da erotização, na própria melancolia arquetípica do Pierrot e da Colombina, que vai estar ali procurando o seu parceiro de uma forma insana, né, de uma forma irresponsável, e aí se envolve com pessoas e acaba tendo problemas, né? Então, uma das coisas que a gente aconselha, né, e sempre vai estar fazendo, esse é o nosso papel na imprensa e tudo mais, é da gente justamente estar chamando as pessoas para essa consciência. Ó, se você for para o carnaval, primeiro, não vá de carro, né, com o seu próprio carro, a não ser que você não vá beber. Se você vai para lá e vai beber, procure não ir com o seu carro. Por quê? Porque a probabilidade de você gerar uma situação de perigo, até para você mesmo, né, ou de causar um acidente, é muito grande. Outra coisa que a gente fala, leve preservativos, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Ai, mas, né, imagina. Não tem imagina. Se de repente você chega lá, você se deixou envolver, né? Entrou naquela vibe da erotização e você quer viver essa experiência, pelo menos tenha um preservativo, que é justamente para que você evite as consequências pós-carnavalescas, né? Que a gente brinca, né? Tá cheio de filho do carnaval, né? E que depois vão atribuir ao demônio, ao isso, aquilo, não foi nada disso, foi escolha da própria pessoa que foi para aquele meio e estava afins daquilo, era a predisposição dela, tá? Ai, porque engravidou, nunca mais viu a cara do cara e não sabe, nunca se vai encontrar, né? Pierrot e a Colombina, tá? Na marchinha, ok, né? Ok, faz parte, é a marchinha, né? Só que no dia a dia é diferente, porque aquele pacotinho, né, do encontro lá, daquele encontro inusitado, vai chegar pro resto da sua vida. Então fique esperto. Uma outra herança que pode acontecer, que é importantíssimo de vocês utilizarem os preservativos, é justamente as doenças sexualmente transmissíveis, né, gente? E hoje em dia a AIDS, por mais que o pessoal não tenha feito campanhas de conscientização, não quer dizer que ela foi erradicada ou que ela tenha sumido, pelo contrário, ela vem crescendo novamente, e isso tem sido até preocupante, porque a AIDS vem se proliferando novamente de uma forma muito intensa. Por quê? Porque não se usa os preservativos. Isso é importantíssimo, né? Nós estamos aqui com um monte de gente linda, maravilhosa, todo mundo aqui participando, tá? Deixa eu dizer até aqui um bom dia para a turma que está aqui conosco, né? Nós temos bastante gente aqui nos acompanhando. E, gente, eu preciso pedir mais uma vez a vocês para compartilharem o programa, tá? Por favor, compartilhem, porque a gente realmente precisa desse compartilhamento para a gente manter esse programa com audiência, né? Para que as pessoas possam se beneficiar dos toques, das histórias que a gente vai, então, trazendo aqui para vocês, tá? Então, como eu já havia dito, a gente está aí com o nosso companheiro, nosso querido Hélio Galeno Marques, segundo. Temos aqui com a Jo Silva, a Raquelino, a Kelzinha, né, dizendo bom dia. A Ana Abraham, dizendo bom dia, ela é de Curitiba. Olha que delícia! Gratidão, querida, por estar aí de Curitiba. Vai compartilhando com os seus amigos aí de Curitiba, porque esse é um programa que ele é não só de São Paulo, ele é do Brasil e ele é do mundo também. Nós temos pessoas que nos acompanham, que é de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, e é super gostoso isso, tá, gente? Vamos, então, levando essa cultura também
para outras pessoas. Temos aqui a Del Bonfim Soares. Meu amigo Daniel Steve, bom dia, ótimo programa, que Deus abençoe. Gratidão, eu sou parceira mesmo do Daniel. O Daniel é meu querido parceiro, o mentor dessa rádio, o criador dessa rádio, né, desse canal. E agora também estamos com a Cotia TV, viu, gente? Em breve o programa Vida em Movimento vai estar estreando na Cotia TV. Acompanhem. Ela é web, viu? Temos também a Silvia Ferreira dos Santos, que está aí conosco. Temos outras pessoas também nos acompanhando. E estamos hoje falando sobre o carnaval e a origem do carnaval. E agora, né, vamos falar um pouquinho da questão bem controversa, que o pessoal fala que o carnaval é uma festa satânica. Não é uma festa satânica, tá, gente? A questão do satanismo é uma questão de como que a pessoa se coloca perante a vida, né? Você pode ser satânico quando você está sendo cruel, quando você está sendo maldoso, quando você está pensando no outro de uma forma destrutiva, tá? Então você aí que de repente até é fiel aí em alguma linha religiosa e faz as suas orações para prejudicar aquela pessoa, se diz, não quero prejudicar, só quero que o meu inimigo se exploda. Ora, isso não quer dizer que você quer prejudicar. E quem é seu inimigo, né? Então, o carnaval, ele é uma festa que originalmente, ela começa, né, ela se manifesta através do culto a deuses que facilitavam, né, que as pessoas acreditavam que aquela agricultura, aquela roça, né, aquele plantio, sempre conectado com essa questão da colheita, foi uma boa colheita porque aqueles deuses abençoaram, mandaram bons fluidos, então eles estão retribuindo a esses deuses, fazendo uma festa de comemoração à chegada da primavera, a colheita de bons frutos, de bons alimentos, de grãos, né, principalmente. O pessoal tinha muito essa coisa dos grãos para poder sobreviver, e porque poderiam ser armazenados e durar mais alguns meses, né? Aqui no Brasil, nós não temos, por exemplo, a experiência com a neve. Nós não temos nevascas que cobrem os campos e ficam muitos dias, né? Esses campos cobertos que impedem que a agricultura se desenvolva, né? Aqui nós temos um país, vivemos num país tropical e subtropical que, nossa, é fantástico, né? Em termos de ecossistema que favorece, então, a questão agrícola. Então, lá naquele tempo, lá atrás, isso era oferecido, né? Mesmo nas festas saturnais que aconteciam em Roma, elas estavam sendo oferecidas a Saturno, que era quem eles acreditavam que influenciava diretamente na agricultura, porque o povo que dominava era o povo que detinha os alimentos, né? Era o povo que detinha, que conseguia elaborar melhor as armas. Então, aquele que conseguiu melhorar o seu arco, o material do seu arco para lançar a sua flecha, tinha vantagem sobre aquele que ainda não tinha conseguido essa tecnologia. Depois forjou armas, então ele tinha vantagem sobre aqueles que ainda usavam só o arco e flecha. Então, nessa evolução cultural é que a gente vai ver que vão aparecendo as deidades, né? Que vão trazendo lá as informações e que vai saber se esses não eram deuses astronautas também, né? Que traziam essas informações tecnológicas para o desenvolvimento do ser humano aqui no planeta, né? Então, gente, nós temos o carnaval como uma festa popular, uma festa muito bacana, muito bonita, que se souber aproveitar, ela é uma festa divertida e que se você não for imprudente, você vai passar pelo carnaval de uma maneira bacana. O carnaval também era atribuído, o nome do carnaval, a festa da carne. Por quê?
Porque as pessoas, aí a gente já está mais aqui para a Idade Média, já usando, mais conectado com a questão do religiosa, né? Então, iria entrar é o que precede a quaresma. A quaresma, inicialmente, não era permitido consumir carne. Então, o sacrifício durante a quaresma é justamente não ter o consumo de carne. Então, o carnaval, por ser o que precede, os dias que precedem a quaresma, seria então a festa das carnes, onde as pessoas iam comer muita carne, para que quando para eles entrarem na quaresma bem abastecidos, por assim dizer, tá? Então, carnaval, ele tem esse monte de questões, né, de culturas unidas, tá? Isso é muito curioso. E aí a gente entra na questão da espiritualidade. O pessoal fala, abrem-se portais. Sim, abrem-se portais, por quê? Porque a frequência vibratória das pessoas também se altera. Ora, se você altera a frequência vibracional de um ambiente, você abre um novo, que a gente chama de portal, né? Você abre uma outra possibilidade de manifestação. E aí sim, está aberto, né? Antes não se liberava a portinha para os prisioneiros saírem. Ué, aqui você libera a portinha para outros tipos de prisioneiros, por assim dizer, adentrarem o seu espaço. Ai, mas eu vou passar meu carnaval em retiro. Muito bom, que bom, é uma escolha bacana. Vou passar meu carnaval no bloco. Legal, também é uma escolha bacana. Tudo é uma questão de consciência, de saber onde você está e o que você quer para você. Carnaval é isso, gente, é escolhas, tá? E vamos perguntar para os anjos qual é a orientação para esse carnaval, né? E os anjos dizem, olha que interessante, a cura planetária. Então, consciência traz cura, inconsciência traz inconsequências, né? E a gente acaba. E ele diz assim: o medo é o sentimento mais perigoso. Então, para a cura planetária, o que a gente precisa fazer é trabalhar os medos, os nossos medos e o medo coletivo. Por quê? Se a pessoa tem medo do carnaval, ela tem medo porque ela não conhece, ela desconhece a sua origem, ela desconhece o seu significado, tá? Quando a gente conhece o significado das coisas, a gente tem a oportunidade de ressignificá-las, de mudá-las, né? E a cura planetária, ela passa justamente por esse novo olhar, né? Vamos para o carnaval, vamos resgatar no carnaval a alegria, o divertimento, aquele momento de vamos dançar, vamos brincar, mas sem violência, sem erotizar demais, que seja uma coisa saudável. É saudável você ir dançar, é saudável, você mexe todo o corpo, você circula energia dentro do seu corpo, é legal dançar, né? É legal brincar com água, é divertido brincar com água, né? Porque eu me lembro quando era criança, a gente brincava muito, né? A gente falava que pegava a seringa lá e ficava jogando água um no outro, era divertido, a gente achava legal, né? Mas não para jogar na cara, para agredir, uma coisa brincadeira, mesmo, joga no pé, na perna, uma coisa que não vai machucar o outro, né? Isso é saudável, brincar é saudável sempre, tá? Então, pessoal, vivam esse carnaval de uma forma saudável, tá? Vai beber? Não dirija, simplesmente, se você beber, não dirija, né? Eu quero encher minha cara, eu quero tomar um monte de cerveja, ok, é tua escolha, só não dirija, tá? Procure ser responsável com as pessoas com quem você... Oi, Lígia Maciel diz, cheguei, bom dia. Bom dia, querida. Hoje eu falei bastante sobre o carnaval, sobre a sua origem, o que ele significa e como que você pode estar curtindo, lidando, né, com ele. E o carnaval, gente, ele pode ser um momento de
descontração, um momento de confraternização com seus amigos. Pode ser tudo isso. É você que vai escolher o que você vai fazer com ele, né? Se você for para uma avenida, procure não levar objetos de valor para você não passar pelo constrangimento de um furto, né? Se você vai para um baile, procure também estar atento. Leve, né? Ou na hora, vai lá comprar sua bebida, abre na hora uma latinha. Procurem, deem preferências para latinhas que você abre na hora e consome na hora. Por quê? Porque infelizmente a gente tem o pessoal aí que é do contra, né? E que colocam vários tipos de entorpecente, principalmente Boa Noite Cinderela. Agora é o momento, né, de auge do Boa Noite Cinderela. Infelizmente, né, são pessoas que têm isso como prioridade, e aí eles introduzem, eles colocam lá no refrigerante de copo, por exemplo, pegou um refrigerante de copo, a pessoa pode pôr lá e você nem perceber. Num suco você nem percebe, num chopp você nem percebe. Então, se você vai para um baile, se você vai estar assim em grandes multidões, procure consumir latinhas, tá? De refrigerante, de suco, e consuma tudo, não deixa ali dando sopa pro azar não, tá? Responsabilidade, leve sua camisinha, leve a sua, consuma a sua água, na hora veja a quebra do lacre, toma tudo, se não tomou tudo, fica com ela junto ao seu corpo, e a hora que terminar, gente, por favor, vamos ser responsáveis, descartem o seu lixo no local adequado, né? Porque, puxa vida, olha, quando foi passagem de ano, né? A gente viu lá o pós-Réveillon, as praias inundadas de lixo, né? Inundadas realmente de lixo. Hoje agora nós tivemos uma catástrofe, um hecatombe em São Paulo com enchente. Vejam como ficou Salto. Salto ficou sob uma camada de lixo que o Rio Tietê carregou. Isso foi só o Rio Tietê, né? Esse descarte inadequado das pessoas, e a gente é responsável, né? Todos nós somos. Então vai para o baile de carnaval, faça o descarte adequado. Se você está num bloco na rua, faça o descarte adequado das bebidas que você usar. Faça uso da camisinha e faça o descarte também em local adequado. Porque ao fim da picada você está andando na rua um pós-desfile e você encontrar preservativos usados pelo chão, né? Puxa, alguém vai ter que recolher, né? Então, gente, isso é muito importante. Carnaval pode ser um momento muito 10, muito gostoso, desde que você se coloque dentro de uma vibração de alegria, né? E pensando que é um momento de confraternização, beleza? Anjinho, a Candy Bruxê entrou agora. Eu convido vocês que estão entrando agora a assistirem novamente esse programa, a compartilharem. Eu estou falando bastante a respeito do carnaval, o que é o carnaval, qual é a sua origem, tá? E que ele pode ser um momento de muita confraternização e alegria. Que a gente tem como evitar situações estranhas. Gente, eu quero convidá-los para entrar no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Nirley Crespi, tá? Nirley Crespi. Entra lá, Nirley Crespi, curte, aperta, se inscrevam, toca o sininho, tá? Esse programa de hoje vai estar no YouTube também, tá? Não, imediatamente ele vai estar subindo, né, para o YouTube. Entre hoje e amanhã ele já vai estar no YouTube. Mas muito provavelmente seja hoje ainda, tá? Ele já vai subir para o YouTube para vocês poderem curtir, compartilhar. Entrem nas minhas redes sociais, curte lá, me segue no Instagram. No Instagram eu tô como @NirleyCrespi_ii, tá? Nirley Crespi II no Instagram. Eu tenho a minha página, Nirley Crespi Terapeuta, tá? O programa Vida em Movimento vem crescendo, vem se expandindo. Entra lá,
curte a minha página. Vamos fazer esse movimento para que a gente possa estar expandindo, levando essa proposta do Vida em Movimento para mais lugares. E quando você tiver algum assunto que você quer que eu fale aqui, algum assunto, pode me mandar, manda a sugestão aqui que eu vou ler e vou preparar um programa falando sobre esse assunto, tá? Então não é que é um programa que é só meu para vocês, eu posso falar sobre um assunto a partir do momento que você me faz essa solicitação, tá? Carnaval, gente, um momento de alegria ou um momento de não tão alegria. O que vai ser para você? Para mim vai ser um momento de alegria, muitas cores, conectada aí com o meu eixo, curtindo, porque eu posso me permitir, assim como você pode se permitir, transitar pelas coisas de uma forma saudável, tranquila, gostosa, feliz, leve, tá? Tomando os devidos cuidados, podemos estar em todos os lugares, né? Bem, Cotia TV já vai estar estreando o programa Vida em Movimento. E eu conto com vocês. Eu quero convidar aqui também as pessoas, né, os investidores, aí, os empresários que queiram trazer a sua marca, que queiram contar a sua história. Se tem uma história bacana, quer contar a sua história? Vem contar a sua história, vem convidar os seus consumidores a conhecerem a sua marca, a conhecerem o seu produto através dos programas Vida em Movimento. Claro, sempre pertinentes a esse assunto, né, que eu trago sempre para vocês, que está conectado então ao autoconhecimento e a vivências do dia a dia, tá? Então, gente, espalhem isso, convida, né, fala. Nós temos aí várias ações possíveis para a gente estar divulgando a sua marca também, tá? Gente, eu vou ver mais rapidamente aqui, muito rapidamente. Eu nem vou discorrer muito a respeito do oráculo que eu vou puxar aqui agora, porque nós já estamos com o nosso tempo bem apertadinho, tá? Então, eu vou começar aqui com o Hélio, né? Hélio, nosso amigo Hélio, rapidamente. É o anjinho, é o anjo da guarda, dizendo para você: gratidão a todas as histórias tecidas no amor e na dor, tá? O anjo de guarda aí te convidando a ser grato, ok? Muito bem, depois do Hélio, nós temos aqui a Josilva. A Josilva é o anjo do retiro, Jô, dizendo para você: escolhi naufragar na dor, fico aqui em terra firme, aguardando por um salvador, tá? Então, aproveite esses dias do carnaval aí, para você se retirar para dentro de você e reavaliar essa postura de salvadora, tá? Vamos lá, Raquelzinha, o seu anjo de hoje é o anjo do posicionamento, dizendo para você: o que você ganha usando a máscara que você vende, Raquelzinha? O que você ganha com isso, né? Tá bom? O anjinho tá te convidando a se posicionar e ser mais autêntica e legítima contigo. Vamos lá. A Ana Abraham, lá de Curitiba. Ana, seu anjinho de hoje é o anjo da coragem, Ana. O anjo da coragem dizendo para você: antes de pedir felicidade aos céus, tenha ações na terra. Ou seja, realize aquilo que você já tem, realize. Bota em prática, tá bom? Aí nós temos aqui a Del Bonfim Soares. Del Bonfim Soares é o anjinho da intenção, dizendo para você: aceito o melhor que a vida tem a oferecer. Aceite o melhor que a vida tem para te oferecer, tá bom? Depois nós temos aqui a Silvia Ferreira, é o anjinho da meditação, Silvia, dizendo: vítima da vida ou autora da sua própria história? Decida-se, tá? Ele tá te chamando para meditar a respeito disso.
A Lígia, que é a nossa parceirinha aqui também, que está sempre conosco. Lígia Maciel, o anjinho da graça, dizendo para você, e se de repente o seu problema lhe apresentar uma boa solução, tá? O anjo da graça tá aí dizendo para você olhar para a solução que você já tem dentro do seu problema, tá? Candy Bruchet é o anjinho da alegria, dizendo: receba da vida as bênçãos que a vida te concede, tá? Receba da vida as bênçãos que ela te concede, tá? O anjinho da alegria. Aí vem a Ila Fabiana, seu anjinho hoje é o anjinho do amor próprio, dizendo para você: curve-se frente às infinitas possibilidades que a vida te oferece, tá? Vamos lá. A Helena Borges, o anjinho, bom dia, querida. O anjinho para você hoje é o anjinho do romance, dizendo: o doce prazer de uma vida cheia de amarguras, né? Então, algo para você pensar com relação ao romance, tá? Nós temos aqui o anjinho do Ricardo, é o anjinho da saúde, te convidando a pensar que a alegria é o combustível de quem está na vida, tá? Saúde está muito conectada com alegria, gente, isso é muito importante. O anjinho da Gabriela é o anjinho da natureza, dizendo: simplesmente realize conexão com a natureza, tá? Isso é muito importante. Vou mandar aqui o anjinho do Daniel, meu querido. O anjinho do Daniel hoje é o anjinho da paixão, dizendo: diga sim a tudo que foi e do jeito que foi. Tá, Dani, um beijão, querido. Tenha um lindo carnaval com muita energia. E o anjinho do Uri é o anjinho da saudação, dizendo: deveria, gostaria, poderia. Simplesmente fiz. Na sua realização, tá? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Curtam bastante o carnaval, aproveitem bastante, façam com que esses dias sejam dias de tranquilidade para quem for descansar, dias de alegria para quem estiver com seus amigos, família, dias de felicidade também para quem for aí para os blocos e para os desfiles, que são lindos, que as escolas tenham sucesso, que a chuva não seja tão intensa na hora dos desfiles, né? Quem sabe aí a natureza coopera um pouquinho com isso, né? Dependendo da frequência, talvez a escola consiga ter melhor desempenho, né? Vamos pedir a todos que, se você for beber, por favor, não dirija, tá? Use camisinha, leve o seu preservativo na bolsa, você mulher, tá? E fiquem espertos, porque o HIV não se transmite apenas no ato sexual. Então, sejam espertos, tá? Fiquem atentos, porque pode, por algum ferimento no contágio com o sangue. Então, fiquem espertos nesse sentido, tá? E vamos curtir, né? Muito esperto com a questão do Boa Noite Cinderela, que seja uma boa noite de descanso, né? E não de uma situação de risco. Beijo, fui, queridos, até terça-feira. Até mais, gente.